E aí você sabe o que é busca competitiva? Quer entender os conceitos de busca competitiva? Então fica no vídeo até o final. Olá, meus queridos alunos, vocês estão bom, né? Então vamos para a nossa aula de busca competitiva. Aqui a gente vai ver uma visão geral de busca competitiva, o que são ambientes competitivos, quais são os componentes dos jogos e decisões ótimas, beleza? Então, busca competitiva é quando a gente está falando da teoria dos jogos. Então, na matemática, a gente vai visualizar qualquer ambiente multiagente como um jogo. Então, não importando se os agentes eles são cooperativos ou competitivos. Em outras palavras, a gente sempre vai considerar que nós temos pelo menos dois jogadores e esses jogadores eles competem entre si. Por causa disso, busca competitiva. Por causa disso, o nome busca competitiva. Então, o que são ambientes competitivos? Ambientes competitivos são ambientes onde os agentes estão em conflito. Então, a gente vai ter um ambiente de busca competitiva e a gente tem um jogo. Então, é de fato um jogador disputando com o outro ali para ver quem vai se sair melhor. E quais são os tipos de jogos, né? Se a gente está falando de jogos, que vão se enquadrar aqui, que vão ser interessantes resolver com o algoritmo de busca competitiva. Então vão ser jogos determinísticos, de revezamento de dois jogadores normalmente, de soma zero, ou seja, um tem que ganhar do outro, né? E com informações perfeitas. Depois a gente vai ver o que são essas informações perfeitas com exemplos, que vai ficar mais claro. Quais são os exemplos de jogos que a gente tem, né? Xadrez é um exemplo, o jogo de damas é outro, o jogo da velha é outro, bem comum também. O agente tem que levar em consideração todos os movimentos possíveis do oponente para escolher como que ele vai proceder. E existe um limite de tempo, né? Senão, hein, esse seu oponente vai ficar ali a vida inteira tentando escolher a melhor opção, analisando todas as opções. Então, a gente pode colocar o tempo como um fator de dificuldade. Então, quanto mais tempo o seu agente tem para pesquisar a melhor solução, mais difícil será esse jogo, porque ele vai escolher uma opção que vai minimizar as suas chances de ganhar o jogo. Então, ele tem que tomar uma decisão com o tempo que ele tem, mesmo que essa decisão não seja ótima. E quais são os componentes de um jogo? Então, a gente tem esses 6 estados, que é o estado inicial, que é como o jogo ele é criado, né, ali o início. Depois a gente tem os jogadores, então qual jogador deve se mover em um determinado estado. Depois a gente tem as ações, que vão ser o conjunto de movimentos válidos em um estado. Depois a gente vai ter o resultado, que vai definir o resultado de um movimento. Depois a gente tem o teste de término, que era o nosso teste de objetivo em outros contextos, né? Então, verdadeiro quando o jogo termina e do contrário, falso. E a utilidade. A utilidade, né, uma função utilidade, também chamada de função objetiva ou função compensação, é que vai definir o valor numérico para um jogo que termina no estado terminal S por um jogador P de player, né? Então, é a função utilidade que vai mover esse usuário, né, a realizar ações que otimizam o seu resultado, que deixam ele mais próximos de vencer esse jogo. Então aqui eu trouxe para vocês um jogo da velha. Para quem não sabe como é um jogo da velha, são 9 quadrados, onde um jogador ele tem que conseguir fazer uma linha de 3 itens seus na horizontal, na vertical ou na diagonal. Então, a gente tem dois jogadores, cada hora um joga e toma uma decisão. Com isso, trazendo aqui para vocês, o algoritmo ele tem que explorar
todas as possibilidades. Então, para cada caso, né, ele tem 9 possibilidades diferentes aqui. E aí ele vai começar a explorar essas possibilidades. E ele não vai pensar só no nível dele, ele vai pensar nos próximos níveis. E aí vem um algoritmo interessante, né? Depois a gente vai ver ele com mais detalhes, mas enquanto eu quero maximizar o meu ganho, o meu adversário quer minimizar o meu ganho. Então é assim que vai funcionar. A gente vai chamar o max, vai colocar x, e o min vai colocar as bolinhas. Então o max, ele vai fazer o primeiro movimento colocando um x em um quadrado vazio. Depois ele vai alternar com o min, que vai colocar as bolinhas. Quando a gente alcançar os estados terminais, ou seja, resultam no fim do jogo, a gente vai ver quem ganhou esse jogo. Se o resultado, né, a nossa utilidade ali, for -1, isso quer dizer que o bolinha ganhou o jogo. Então, o min ganhou o jogo. Se o nosso resultado é 0, quer dizer que deu velha, né? Deu empate. E se o resultado for 1, quer dizer que deu bom. Aqui é apenas ilustrativo, tá? Então, ó, a gente tem bolinha ganhando aqui ninguém está ganhando, e aqui na diagonal o X está ganhando. Uma busca competitiva, ela pode ser de fato complexa. Então, esse jogo da velha, a cada vez, né, são 9 fatorial. Então, na primeira vez vão ser 9 opções, na segunda vez 8 opções. Isso resulta em 362, 880 mil nós terminais. Então, é um jogo que parece simples, mas as possibilidades são imensas. Para um jogo de xadrez, há mais de 10 elevado a 40 nós terminais. Então, pode ser bem complicado a gente ter que olhar todos os casos. Independente do jogo, do tamanho da árvore de jogo, é trabalho de Max a busca por uma boa jogada. Então, o Max é quem está representando a gente, ele quer porque quer fazer uma boa jogada, né? É a função dele. Usamos o termo árvore de busca para uma árvore que está sobreposta, a árvore de jogo completa. E examinando os nós o suficiente para permitir que um jogador termine o lance que ele quer fazer. E aí a gente tem o conceito de decisões ótimas em jogos, né? Então, em um problema de busca normal, a solução ótima seria uma sequência de ações que levasse a um estado objetivo, um estado terminal que representa uma vitória. No caso do jogo da velha, um estado que a gente fizesse uma fileira, né, uma linha de 3x, e aí a gente sairíamos vencedor. Em um jogo, Max deve encontrar uma estratégia que especifique o movimento de Max no estado inicial e depois os movimentos de Max nos estados resultantes de cada resposta possível de mim. E depois os movimentos de Max nos estados resultantes de cada resposta possível de mim a esses movimentos, e assim por diante. Então a gente escolhe um movimento que a gente maximiza as nossas chances, o min vai fazer o oposto, vai diminuir as nossas chances. E aí a gente tenta maximizar de novo e por aí vai. Então, voltando aqui, ó, é bem isso. A gente escolhe uma posição que maximiza. O min vai tentar diminuir as nossas chances de ganho. Depois a gente vai tentar aumentar essas chances e por aí vai. Aí, vamos trazer um exemplo um pouco mais concreto aqui. Então, a gente tem decisões ótimas em jogo. Vamos supor que a gente tem aqui duas jogadas. No nó A, a gente está no nó A e a gente tem que escolher se a gente vai para B, para C ou para D. E ali a gente já tem os nós terminais que vão mostrar os valores de utilidade para max. Então, o melhor movimento de max na raiz é A1. A melhor resposta de min é B1.
A1 é a escolha ótima para max, porque leva ao estado com o mais alto valor minimax. Então, ó, vamos lá, né? Vamos olhar. Aqui a gente tem três caminhos de A: A1, A2 e A3. Olhando aqui, ó, a gente sabe que o menor valor, olhando a raiz, para B é 3, para C é 2 e para D é 2 também. Com isso, o nosso max ele vai escolher ir para B, porque na pior das hipóteses, ele tem 3. No caso do min, ele quer minimizar. Então, ele sabe que ele vai escolher o caminho B1, né, porque ele não tem as outras escolhas mais. Com o que ele tem, ele escolhe o B1, porque ele vai trazer o valor menor para max. Então, o resultado aqui seria 3. O valor de minimax, né? Então, a estratégia ótima pode ser determinada do valor minimax de cada nó. Então, cada nó que a gente chega é um ponto de decisão, onde a gente tem que escolher como que a gente vai maximizar. Então, o valor minimax de um nó é a utilidade para max de se encontrar no estado correspondente, supondo que ambos os jogadores tenham um desempenho ótimo desde esse estado até o final do jogo. A gente tem como premissa que o nosso adversário é ótimo, né? Ele vai sempre escolher a melhor opção para ele. O valor minimax de um estado terminal é simplesmente a sua utilidade. E aí pode acontecer desse minimax ele não ser ótimo. Então a definição de um jogo ótimo para max supõe que o min também jogue de forma ótima. Só que e caso isso não aconteça? Então o max ele vai ter um desempenho ainda melhor, caso esse min não seja ótimo. E aí tem uma frase, né? Podem haver outras estratégias contra oponentes não ótimos que poderão funcionar melhor que a estratégia minimax. Porém, essas estratégias necessariamente têm um desempenho pior contra oponentes ótimos. De forma geral, pode ser que existem casos que, lidando com oponentes não ótimos, você vai conseguir ter um resultado melhor. Mas se esse oponente ele for ótimo, então utilize, seja ótimo também. Você vai ter o melhor resultado possível. E aí, falando do algoritmo minimax, né, ele vai calcular a decisão minimax a partir do estado corrente, como eu já falei para vocês. Ele vai utilizar uma computação recursiva simples dos valores minimax de cada estado sucessor. Essa recursão ela vai percorrer todo o caminho descendente até as folhas das árvores, e depois os valores de minimax são propagados de volta pela árvore à medida que a recursão retorna. Então é bem aquele algoritmo que a gente fez quando a gente estava explorando a nossa árvore. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Então, para escolher A1, a gente foi lá no nosso nó folha, a gente olhou qual era o resultado desse nó folha, para a gente poder subir. Então, essa é de fato a ideia. E aí, vamos falar da complexidade do algoritmo Minimax. Então, ele vai executar uma busca completa em profundidade na árvore do jogo. Isso quer dizer que ele vai ter a complexidade de um algoritmo de busca em profundidade. Então, vai ser Big O de B elevado a N, onde M é a profundidade máxima da árvore e B equivale à quantidade de movimentos válidos em cada ponto. Então, ou seja, é o número de filhos, né? Igual a gente tinha no algoritmo de busca em largura. Desculpa, de busca em profundidade. Busca em largura também, a gente usava o B. A complexidade de espaço, ela vai ser O de M para o algoritmo que gera ações, uma de cada vez. Então, a gente vai só armazenar ali os filhos. E para um algoritmo que gera todos os sucessores de uma vez, ele vai ser aquela complexidade não tão boa, né? Que também é B elevado a M. Bom, o vídeo já está ficando longo. Vamos parar por aqui
E na próxima aula a gente vai ver vários exemplos para a gente de fato entender esse algoritmo de Minimax. Beleza? Obrigado você que ficou aqui. Curte, compartilha, deixa seu comentário, ajuda a gente aí, vamos fazer esse canal crescer. É isso aí, valeu e até a próxima!